Opa, bora pra mais um dia. Cara, toda hora tá aparecendo esse anúncio aqui. Eu não renovei a mensalidade do TradingView, que eu tô pensando seriamente em pegar um plano melhor. E aí toda hora aparece anúncio, cara. Mas enfim, eu já comecei a gravar aqui antes das 10h30 porque tá dando um movimento que eu queria explicar. Pra dar um pouco de contexto. Eu acho que eu vou apagar isso aqui que não me interessa muito. E eu vou ocultar. Deixa eu apagar essas coisas aqui que também não me interessa. Vou ocultar isso aqui para poder dar uma explicaçãozinha. Nosso horário, como sempre, é 10h30 da manhã até meio-dia, 1 hora. Sem segredo, acho que vocês já conhecem um pouco desse ET, essa é a pegada. E aqui, a gente jogar no diário, a gente vê que foi mais um dia de alta gigantesca, né? E tá vindo de uma alta incansável. Alta, 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 alta. Até agora não teve uma vela de queda. A gente joga aqui nos 15 minutos, a gente consegue ver. Eu já deixei marcado os FVG, tá? Esse aqui grandão é uma vela de um dia, ou seja, é um FVG diário. Deixa eu ver se tem como colocar aqui no meio o nome dela. Aqui, ó, FVG diário. Nossa, deixa eu tentar diminuir um pouco, porque eu acho. Não, tá bom, vou deixar daquele jeito mesmo. A gente olhar aqui, a gente vai ver que o mercado foi embora. Foi embora para cima, deixou várias ineficiências de preço. Temos aqui nosso NWOG, que é o gap semanal para baixo. O mercado tende a buscar esses gaps semanal, tende a buscar FVG. O FVG serve quase como imã, né? E nós vemos que ele deixou muito FVG para baixo. Muito, 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 muito. E o mercado está muito esticado, muito esticado. Agora, olhando isso aqui e a gente ativando aqui a sessão de negociação, para olhar para o aspecto do dia, a gente consegue ver que tem muita mais liquidez interessante de fundo para o mercado do que de topo. Justamente que ele está muito esticado. A gente até aqui embaixo a gente tinha bastante referências anteriores de liquidez. Agora já está num ponto que não tem mais referência anterior de liquidez, de tão esticado que está esse mercado. E a gente consegue ver aqui a mínima diária, a gente consegue ver a mínima da seção de Londres, e nós conseguimos ver uma mínima da região, ou de Londres não, de Tóquio, e aqui a mínima da região de Londres. E vários FVG no meio do caminho. E falar tá difícil, que eu tô tremendo, eu tenho que respirar pra falar, pra não tremer falando, ou falar tremendo. E, enfim. E o mercado, aqui nesse ponto, nessa abertura, o que, que ele costuma fazer? Ele costuma fazer o nosso famoso movimento Judas Swing. Abre aqui 10h30, ele vai pum, pra uma direção e volta totalmente na outra. Com base nisso, eu identifico o meu viés diário. Como eu vejo que tem bastante liquidez aqui para baixo, e o mercado tende a buscar liquidez, e o mercado também tende a buscar ineficiência de preço, eu entendo que esse mercado, nessa abertura, ele seria interessante ele estourar para cima. Mas não que esse vai ser o viés do dia. Porque, como a gente sabe, existe esse tal do Judas Swing, né? Que o mercado vai para um lado e volta para o outro, só para fazer a gente de besta. Nesse horário específico. Então, meu viés diário aqui é queda. Vai continuar sendo queda por conta de todo o contexto. A gente também tem um gap de abertura. No 15 minutos não dá para ver, mas no minuto dá. Na questão do dia. Então eu acredito sim que esse mercado pode vir cair. Então eu esperaria o que? Ele subir, bater em alguma região de interesse e cair. Formar, deixar alguma coisa que nos interessa para buscar uma entrada e a gente fazer nossa operação. Só que eu aqui sou muito a favor do Judas Swing, né? Eita peste. Eu gostaria. Na verdade, ele não vai dar nem chance. O que é essa linha aqui? Não sei. Sabe que essa linha era pra ser aqui, eu acho. A mínima de Londres, né? Na verdade, eu acho que ele renovou já a mínima, por isso que ele tá aqui. No caso, o mercado já nasceu dando paulada. Existe também esse universo, né? Na maioria das vezes o Judas Swing é real, sempre acontece. Só que existe esses dias que esse mercado só
só vai embora. Mas aqui eu ainda não acredito que seja o Judas Swing. Por conta. Não para de aparecer anúncio. Por conta dessa expressão aqui, eu acho que sim, o mercado vai ir pra cima. Depois volta. Porque ainda tem muita ineficiência. Então o ideal aqui é a gente esperar esse mercado subir bastante. Eu vou tirar isso aqui que também não interessa muito. Tudo isso aqui que vocês estão vendo, essas quadras. Todos os amarelos são FVG. Esse laranja é a seção de Londres. E esse verde é quando junta a abertura de Nova York com o fechamento de Londres, que é o horário que a gente costuma operar. Esses azul também são FVG. Eu deixei dessa cor porque eu tava ficando perdido. Eles estavam se mesclando aqui, mesclando com a seção de Londres, aí tá ficando confuso. Cara, eu ficaria muito desconfortável. Na verdade, eu não ficaria desconfortável. Porque se ele dá um Judas Swing pra baixo, né? Ele vai deixar muita liquidez de topo. E se ele fazer esse movimento todo fechando essas ineficiências a mais curto prazo, então sim, ele pode voltar normalmente. Só que eu gostaria que ele fizesse esse movimento para baixo, fechando essas ineficiências. O mercado tá numa alta muito forte, então se ele dá um Judas Swing para baixo, tudo bem. Tudo bem também. Porque alta muito forte. Estaríamos, né, a favor da tendência. Mas eu gosto desse meu conceito que eu te disse, do mercado ir para cima e depois ele volta aqui para baixo. Pode ser que sim, pode ser que não. O mercado americano tá valendo ali, eles estão num corte de taxa de juros, que isso está influenciando muito o mercado subir. Além dessa taxa de corte de juros que está sendo acelerada, né? Tá empresas muito grandes que compõem o NQ, a Nasdaq, que nem a Microsoft e a Nvidia estão disparadamente para cima, que também puxa bastante. Teve um. Não sei, eu acho que talvez não. Vamos ver o que vai desencadear. Porque se o mercado cai, é complicado, é complicado. Ficar quieto pra não falar besteira, né? É sempre a melhor opção. A cadeira tá enroscando nos fios aqui. Ah lá, já fechou uma ineficiência. Eles podem. Esses FVG podem servir como um FVG de inversão também. Nada impediria. Eu não sei, aqui eu tô confuso. Tô precisando talvez tomar uma decisão que possa não ser a melhor, mas não acredito que seja a pior. Não sei, não tem como eu dizer, né? Óbvio que eu não tô querendo tomar alguma decisão agora. Eu quero monitorar um pouquinho mais o mercado pra ver como ele vai reagir. Ó, vai subir. Se ele subir, eu cancelo já esse FVG aqui.
Seria legal operar, mercado assim seria legal operar períodos gráficos menores e abertura e tentar antecipar o Judas Swing, né? Antes do mercado estourar para um lado e voltar, que seria essa queda, né? E aqui, se a gente tivesse num período menor, pelo tanto de pavio que ele deixou, a gente teria encontrado alguma entrada muito significativa a favor, né, dessa queda. Quando a gente está num período gráfico maior, fica ruídos assim e fica difícil de interpretar. Sincero, ele tá bem perto da mínima de Tóquio, né? Deixa eu tentar fazer negócio aqui para ver o quanto tá esticado. Tá. Tá, aqui tá de boa. Teve um dia aí que eu operei que o mercado, tipo assim, aqui tá dando, né, o que eu 60 ticks, o que eu costumo usar de stop. A média ali, né, que normalmente passa, normalmente fica menos. Teve um dia que 300, 60 ticks tava tipo grudado assim, ó. E esse dia, inclusive, eu peguei take. Eu fiz uma entrada tão precisa que eu até fiquei desacreditado. E esse dia eu não gravei porque foi um dos dias que eu tava de viagem. Cara, eu não acreditaria que esse aqui seria o Judas Swing, não. Isso aqui e depois voltar a subir. Tem tanta coisa ainda pra baixo. Tem tanta falta de. É, na verdade não, né? Porque, ó, tem uma paulada de liquidez aqui em cima. Hoje em dia tá um meio atópico. Atópico. Acho que é atópico. Não se lembra a palavra direito. Hoje é um dia que talvez se eu não fazer nada é uma boa opção. Ele bateu aqui na FBG de 1 minuto. Acho que vou fazer um teste aqui. Reverter. 60 ticks. Seria isso aqui. Buscar 180, que é o que a gente costuma ser isso aqui. Isso aqui no caso seria um trade a favor do movimento de Judas Swing. No caso eu não tô fazendo nada, né? Não executei nada, tô só monitorando o comportamento do mercado. Antes disso que tomar stop, né? Limpou liquidez aqui no fundo de novo. Opa.
Ai, que frio que tá aqui. Mãozinha tá congelando. Queria que tivesse uma luva pra. Aí, uma ideia de produto, ó. Luva pra usar no computador. Geralmente as luvas, né, é muito peluda, acaba ficando muito grossa pra digitar, é muito ruim. Já fiz o experimento, não dá certo. Cara, aqui eu acreditaria assim na compra, ou também acreditaria na venda, tá confuso. Porque eu confio muito ainda. Eu confio muito ainda no movimento de Judas Swing, que o mercado vai pra um lado e depois volta pro outro. E é o que eu falei, tá vindo de uma alta muito, muito, muito forte. Então não seria estranho o mercado subir. Seria. É, ainda mais que, né, o tanto de liquidez que ficou aqui pra cima. Só que aqui eu ainda não identifiquei nada que me agra, agradaria pra comprar. Por exemplo, ele não respeitou muito bem os FVG. Aí, ó. Ainda bem que, né, a gente fez esse testezinho, que a gente poderia tomar um stop. Esse aqui é o FVG de que período? 5 minutos? É, 5 minutos. Temos FVGzão aqui. Caiu. Deu, desceu. Ele pode servir novamente como resistência pro preço. Aqui a gente tem esse. Ah não, aqui não é não. Olha que força! Olha como o preço começa a acumular pavio, 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 pavio. Isso não me agrada muito não, pra ser sincero. Bateu certinho no 75. Se eu for fazer um trade, eu talvez faria algo. Agora que eu, né, vi esse movimento. Acho que eu faria algo do tipo. Bem, stop bem curto, sabe? 75. Jogaria um pouquinho abaixo pra ficar bem barato no stop. Por conta que, né, o mercado pode vir fácil isso pra gente. E deixaria o mercado desenrolar. Mas, enfim, só teoria aqui, né? Como eu disse, o movimento principal eu imaginei que seria de queda, só que eu não queria que fosse no momento do Judas Swing, né? É isso que eu não gostaria que acontecesse. Eu não falei, né? Mas agora que tá acontecendo, até porque eu não pensei, mas agora que tá acontecendo, não me agradou. Eu vou ver como que eu posso enxergar isso aqui para encontrar uma operação. O cara começou a acumular, acumular. Bateu certinho aqui, olha. É.
que seria já interessante encontrar alguma coisa para compra. Por conta, né? Movimento de queda, acumulação, limpeza, várias limpezas de liquidez aqui. Só que ele não chegou a pegar a mínima, limpou a mínima de Londres, mas não limpou a mínima de Tóquio, nem a mínima diária. Aqui, ó. Talvez aqui seria uma entrada interessante, viu? Para compra. Nossa senhora, olha como retraiu essa vela. Olha como o mercado já veio deixando bastante pavio, né? Tentar salvar como 01. Aqui. Nossa senhora, que sujeira lascada. Ah, cadê? Ah, tá aqui. Ó, o 075 coincidiu com o FVG. O 075 é a nossa região de interesse nessa Fibonacci. Então aqui, ou seja, essa entradinha de venda foi bem perspicaz. Pena que foi só um teste, até porque eu não tinha essa confiança. Na verdade, acho que, sei lá, é difícil. É difícil. Teria que ter muita experiência aqui para ter confiança, né, nessa venda. Eu ainda não tenho essa experiência para ter confiado num movimento assim. Cara, esse FVG, como ele já foi bastante batido, eu vou desconsiderar ele. Opa. Tá no FVG de 15. Você vê como o mercado cai sem deixar nenhuma ineficiência? Deixou aqui, ó. Bem curtinha só. Já entrou no range de Tóquio. Aquele trade que a gente estava fazendo um teste, deu take. Será que eu vou buscar esse gap? E foi embora. Cara, aqui eu não tô encontrando, eu tô querendo encontrar alguma referência para poder comprar. Mas eu não tô encontrando muita referência, não. Além desse FVG. Tirar isso porque a gente já sabe, né? Que a gente já tá na sessão, já abriu certinho. Então não precisa ficar vendo. Ó, 1 minuto tem FVG, aqui teria um de inversão, né? Aqui também foi outro. Só que nós não vê nenhum, além dos de 15, né? E aqui ele limpou uma liquidez bacana, né? Ó, bastante liquidez tinha aqui. Como que eu identifico que tem muita liquidez? É região onde deixou muitos fundos. Deixou um fundo, 2 fundos, 3 fundos, 4 fundos, 5 fundos, 6 fundos. Costuma ficar muitas ordens acumuladas ali.
Aqui eu não vejo muito bem. Talvez esse FBG novamente, se fosse a procurar venda, né? Mas como aqui já seria, se não retrair, seria já o movimento primário, né? Que já foi aqui o Judas e agora vem Jesus erguendo com força. Já vem Jesus salvando a gente. Teve um, não o último vídeo, mas acho que o penúltimo que eu gravei. O mercado, lembra que a gente pegou um trade mas assim, o mercado caiu, a gente comprou, o mercado foi subindo, me arrastando, arrastando e deu take. Depois, ele continuou subindo, ele foi embora. Aí ele deixou uma ineficiência, o mercado caiu, pegou a ineficiência e pum, estourou pra cima. E ele já tinha limpado essas máximas, né? Então pode ser essa a nossa operação, a gente esperar esse preço subir, deixar algum sinal de ineficiência no preço, né? A gente entrar nessa ineficiência. Ah, se sabe, tem um amigo que ele fala, pô, mas agora seria bom pra comprar, já caiu muito. Ah, você já sabia que já ia subir, porque você já não comprou? Ele sempre pensa assim. E eu acredito que muitos também pensam assim. Só que a questão é que eu não tenho uma confirmação de entrada, né? Por exemplo, esse FVGzinho que ele deixou, se eu tenho uma confirmação de entrada, me garante que esse mercado pode dar continuidade, sabe? Se eu não tenho isso, é muito arriscado. O mercado pode muito bem só voltar na minha cabeça. Esse FVG aqui pode servir novamente como um FVG de inversão. No caso, teria pego. Nossa, pegou perfeito. Ó. Aí vocês conseguem ver uma linha laranjinha aqui, ó. Que é a metade do FVG. Olha como ele pega perfeito. Stop 60 ticks, ficaria ainda acima desse FVG. O take 60, 180, né? Take seria 180 ticks. Esse aqui a gente estaria indo contra, né? Esse aqui seria agora o movimento primário, né? Essa alta. Aqui a gente estaria indo contra. Motivos pelo qual eu também não faria esse trade. Por isso que eu tô só posicionando aqui a simulação, né? Cara, esse FVG eu acho que eu vou apagar ele, porque deu pra ver como ele foi completamente ignorado. Não, né? Pode servir. Não, calma, vamos ver, o mercado subiu. Caiu. Não. Não sei como enxergar esse FVG. Porque o mercado desse. Ele ficou aqui pra trás, o mercado tinha que vir, criar resistência, que ele fez aqui e subir. Tá? Beleza. O mercado ignorou. Então era pro mercado, quando caiu, voltar nele e cair. No caso, ele passou reto, passou reto. Então eu acho que eu vou desconsiderar ele. Olha lá. Olha aqui, como eu falei do movimento primário, olha como ele continua subindo. E ele não tá deixando nenhuma ineficiência ainda pra gente no preço, pra gente considerar alguma entrada. Eu sinceramente não gostaria mesmo de comprar, porque o mercado tá muito esticado. Mas não é o que eu quero, né? Não é sobre a minha vontade, é sobre o que o mercado vai fazer. Poxa, coloquei um mês, era um minuto. A gente considerou o pavio do dia anterior, 0,75, né? A gente vê que aqui ele obedeceu. Aqui ele voltou de novo no 0,75. E vamos ver se ele só vai embora. Se ele só vai embora, é impossível que continue, né? Não sei, não sei. Estopado. Passou reto.
Olha, já começou a deixar umas ineficiências aqui. Esse aqui eu acho que já não tem relevância agora, mas também de 1 minuto, né? Esse aqui é de 1 minuto, o mercado já veio, bateu, caiu. Vamos ver, né, se ele demonstraria uma queda, mas eu acho que não. Esses aqui ainda tem seu valor, esses aqui. Eu vou esperar essa vela fechar para ver como que o mercado vai se comportar nele. Eu queria ir eliminando algumas coisas da tela, tá me dando agonia esse tanto de coisa. O próprio ICT, se olha a tela dele, é limpinha, mas o cara já é uma máquina, já tá... Esse setup pra ele já é completamente natural, ele bate o olho e já enxerga. Eu ainda não consigo fazer assim não, preciso de algo mais visual. E, ó, complicado é que aqui a gente não... A gente tinha um SFVG aqui, mas a gente não tinha um sinal nítido que o mercado ia ter retraído. Batendo de 1 minuto. Deixa eu fazer um teste. Isso aqui tá... Congelou. Ah. Já vou desconsiderar isso aqui, vou desconsiderar isso aqui, vou desconsiderar isso aqui. Isso aqui também. Vou olhar mais para agora. Temos FVG aqui. Temos FVG aqui. Não, aqui ainda não se confirmou. Temos um FVG aqui. Temos um FVG aqui. Como ele deixou várias e várias ineficiências. Meu medo é que possam servir de pullback. Deixou ainda um FVG aqui, ó. Você vê que ele não fechou. Eu vou deixar meu negócio de trade aqui. E pode ser que pinte algo pra gente. Olha, ele já limpou esse topo. E poderia vir buscar aqui ainda, né? A máxima diária. Mas seria... Opa. Isso. É nosso trade, nosso take. Tá bem... Nossa, tá certo isso, é? Vamos ver. Eu realmente estaria bem feliz para vender aqui. Como ele já limpou bastante aqui esse topo. A gente ainda não vê uma limpeza. Eu sempre gosto de uns pavios gigantes que vem e retrai, porque fica muito nítido que foi uma limpeza ali de liquidez. No caso, a gente não vê muito isso aqui.
Essa é uma vela que seria linda se ela retraísse aqui. É ter deixado bem claro pra nós, ó. Limpamos tudo, dá pra ter limpado. No caso, acho que isso aqui é meio perigoso. Eu acho que deveria, como isso aqui seria agora um movimento primário, deveria procurar compras aqui. Só que eu ainda estou cismado para venda porque tem muita coisa que deixou lá embaixo. Tem muita coisa que deixou lá para baixo. Vamos ver como ela vai fechar. Era esse movimento. Será? Era esse movimento. Vou colocar minha venda aqui. Tô cismado com essa venda. Eu ainda posso descer um pouco mais meu stop. Ou minha entrada, né? Caso o mercado não queira pegar a gente. É. Eita, já pegou? Acho que nosso stop, nosso take ficou. Nosso take tá muito longe, cara. É perigoso esse trade. Isso aqui seria a tendência primária, né? Por isso que acaba tornando perigoso esse trade. Bateu bem no FVG ali. Continuou. Se servir como uns FVG de inversão, você vai ser lindo. Eu acho que eu vou ser cagão, vou ser sincero. Eu já deixei bem claro aqui nos vídeos que eu sou cagão. Deixou um outro FVGzão aqui. Subiu bacana. Retraiu. Aqui eu reparei que no TradingView aqui, o valor ele atualiza primeiro que o próprio preço. Que naquele que o mercado subiu. Aí, ó. Caiu. Caiu legal. Aí. Aqui ele se atualiza primeiro que... Faz sentido também, né? Porque se não pode acontecer de o mercado só passar reto assim e o preço já tá lá em cima, só que a gente ainda não viu porque a vela demorou para atualizar. Ele passou nesse VG, passou nesse FGG, bateu aqui. Tá, qualquer coisa a gente já tá protegido. Isso me deixa confortável nessa operação. Tudo bem se o mercado voltar. Não gostaria que ele fosse nosso take, mas se voltar, tá tudo bem. Porque, como eu disse, isso aqui pode servir só como um pullback, né? Como essa aqui é a tendência primária, é muito perigoso. O mercado já subiu legal, olha como reduziu o preço. Só que eu ainda acredito, essa análise para mim ainda é mais confiante a da venda, pelo aspecto, pelo contexto geral, né? Tanto de coisa que tem lá embaixo. Aí como ele foi subindo, deixando muito FVG. Então, ó, deu um gap de baixa. E vamos ver como esse trade vai se desenrolar, né? Já executamos nossa ordem. Não há o que possa ser feito. Estamos protegidos. Nosso take tá grandezinho, mas não tão grande. Porque a gente vai pensar que tem esse fundo de liquidez, né? Eu queria saber, tem como posicionar isso aqui? Ih, não. Quase que eu fiz cagada. Eu queria ver quanto que tá o take aqui. Quanto que tá dando.
Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse take aqui embaixo. E qualquer coisa eu fecho na mão. O mercado. Se eu ver que o mercado chegou no nosso valor de take e como ele reagiu, qualquer coisa eu fecho na mão. Ó, aqui tá mostrando sim realmente uma força de pullback, né? Fechou esse FVG, ó, deixou bastante paviozinho aqui para baixo. Se o mercado dar um pullback, não me surpreenderia aqui nesse ponto. É muito engraçado acompanhar pelo preço, pelo valor que tá aqui. Porque na maioria das vezes não condiz com a vela, né? A vela tá parada, você vê aqui mudando um monte. Se a gente analisar, esse trade já chegou a pagar 1 para 1, né? Ele pagou 300, chegou o máximo ali foi 300, né? Então chegou a pagar já 1 para 1 esse trade. Mas nosso objetivo aqui é pelo menos um 3. Pelo menos um 3 para 1, que o gerenciamento de risco fica legal. Que tomar um stop e acaba não abalando tanto. Eu queria. É que eu ainda tô pegando confiança, eu ainda não sou nenhum especialista em ICT. E muito menos no mercado americano. Então eu gostaria de pegar a experiência aqui para poder aumentar esse trade. A maioria dos trades que eu fiz já chegou a pagar. Chegaram a pagar. A maioria chega a pagar bem mais que 5 para 1, sinceramente. Chega a pagar 10. A média ali, eu vou colocar em médias. Eles chegam a pagar um 8 para 1, vamos dizer em média. Sempre paga muito bem meus trades. Quando eu acerto, né? Obviamente. Eu esperar um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de confiança, para tentar pegar takes de 5 para 1. Fiz um cálculozinho assim semanal. Se eu pegar trade de 5 para 1, se eu tomar stop todas, quase todas as semanas do mês, pegar uma semana só positivo, eu fico ainda muito positivo, muito positivo. E é isso, né? É sobre isso. É sobre fazer menos trade e ser lucrativo. Mas estou pra gente. Tá bom? Pelo menos a gente protegeu. Não teve nenhuma surpresa aqui, porque como eu disse, o mercado poderia ainda muito bem ser só um pullback. Na verdade, eu deveria ter pego a compra e não a venda, né? Acho que eu cheguei a falar isso também. Mas acho que conforme o mercado vai andando, é muita coisa para processar, acaba sendo difícil saber como identificar qual vai ser a melhor decisão pro trade no momento. Se bem que aqui, vamos supor, se eu tivesse pego ele nesse FVG aqui. É 60. Aqui ele já teria pagado no máximo 1,5, né? $450 já teria pagado no máximo aqui. Eu já vou desconsiderar esse FVG aqui. Não consigo ver outra maneira que ele possa ser útil para mim. Esse aqui, cara, esse aqui ainda tem seu valor.
que me incomoda também nessa queda é que a gente não tá vendo ele já não tá mais limpando liquidez, esses movimentos que ele tá fazendo. Aqui ele subiu, beleza, aqui ele limpou. Aqui esse é um movimento que ele limpou bastante liquidez daqui, ó. Pra ver como o mercado reagiu, realmente tinha bastante liquidez. Aí agora ele cai, e o que ele limpa aqui exatamente? Ele não limpa nada para fazer esse movimento de alta. Tudo bem que ele já limpou muito ali embaixo. Pode considerar que aqui tinha que foi um order block. E aí ele faz todo esse movimento. Agora, essa queda aqui a gente já não vê, né? Uma limpeza de liquidez para ele fazer essa queda. A gente já vê que ele está acumulando, né? Já virou mais uma estrutura de acumulação. Porque topos na mesma região, só falta. Tudo bem que ele deixou só um fundo, mas ele já deixou dois topos aqui na mesma região. Se ele mostrar um outro movimento de limpeza de liquidez, só se mostrar, né? Eu venderia. Só fora isso, não tenho intenção de fazer nada aqui. Esse FVG tem bastante relevância. Então, realmente aqui possivelmente é um order block. Vou considerar essa vela aqui, ó. Isso aqui possivelmente é um order block. Eu não costumo olhar para esse tipo de análise, mas a gente consegue ter uma bastante relevância nesse movimento aqui. Que você vê que o mercado reagiu como ele reagiria a um order block, né? Você vê que na hora que vem essa vela, quando fecha ele já dá um gap, ó, ele dá um gap, fecha aqui e depois você tem essa vela expressiva, deixando uma ineficiência aqui no preço e que gerou todo esse movimentão aqui, né? Então, 8h27, ó, pode ser o que desencadeou esse movimento. E aqui não tinha muita pressão, Nova York abriu aqui, né? Já a favor de toda essa pressão de venda. Limpou, pum. Aqui mais a curto prazo a gente não vê muita mais coisas interessantes. Bom, mas a gente ainda tem aqui no 1 minuto bastante FVG. Vamos ver se ele deixou alguma coisa nos 15 pra gente. Nos 15 não, foi só pavio. É navio pirata agora. 1 hora. Nossa, olha isso aqui. Tá certo isso? Isso aconteceu mesmo? Foi toda essa quedona aqui que a gente presenciou. Olha como ele... A gente consegue ver que realmente tem uma pressão muito grande pra compra. Estados Unidos entra em guerra, Bolsa Americana alta histórica. Sei não, hein? Bastante pavio. 5 minutos. Nossa, nos 5 minutos. Isso aqui. Olha isto aqui nos 5 minutos. Então, é o que eu falei.
para encontrar ainda alguma limpeza de liquidez relevante para a gente poder considerar uma entrada para venda. Três minutos, no 3 minutos aqui tá muito mais nítido, olha. Não me aparece que o mercado vai sustentar esse movimento de alta, não. Vamos procurar referência nos dias anteriores. Vamos ativar aqui sessão de negociação, que não tem nada que nos estressa ainda. O mercado aqui fez um movimento de queda expressivo. Você vê que ele não deixou quase nenhuma ineficiência. Aqui também o mercado subiu, ele deixou um gap, né? Bem pequenininho aqui. Normalmente o movimento primário você vê que ele vem deixando bem poucas ineficiência. E não que nem o que a gente está vendo. Ó, esse aqui é o Judas Swing, uma vez de manipulação, depois o mercado vem pum. Você vê que ele também vai deixando pouca ineficiência de preço. Então esse movimento que a gente consideraria primário, a gente pode olhar com uma outra perspectiva, já que a gente vê que ele subiu mais falhado que qualquer coisa, né? Esse aqui é 5 minutos. Esse aqui é de 5 minutos. Não sei se ainda tem interesse nesse FVG. Acredito que não. É importante a gente defender o trade. Nesse método aqui do ICT, eu reparei já isso, que na verdade, dificilmente, quando você defende... Tá de espreguiçar. Quando você defende um trade, se você acertou o sentido, que nem ontem, vocês viram, eu defendi o trade também. E o mercado chegou perto de tirar a gente, mas ele ainda voltou, pum, e foi embora para baixo. No ICT eu já reparei isso, quando você acerta o movimento e o mercado dá aquela expressão e você defende, é bem difícil o mercado voltar e te estopar. Porque a partir dali é um movimento expressivo gigantesco que está por vir. Então o mercado dificilmente vai ter força para subir e tirar você. Não que não aconteça, com certeza deve acontecer. Às vezes o mercado precisa subir mais um pouco para pegar mais liquidez e continuar caindo. Mas eu reparei já isso, quando você acerta é bem difícil o mercado voltar. Como ele bate bem bonitinho no FVG. No FVG não, no order block. Bate milimetricamente no... Não, ele passa, não, ele bate milimetricamente mesmo. Esse FVG aqui de uma hora já foi embora. Considera esse aqui também. Já que não teve para baixo, eu não vou considerar. Claro, eu vou considerar. Muito contexto aqui para baixo. Fora que tem um FVG diário, né? Ó. Ainda tem um FVG diário. Essa aqui é a máxima de Londres, né? Acho que é. Essa linhazinha aqui. Deixa eu ver isso aqui. É a máxima de Londres. Ele já buscou a mínima de Londres. O mercado sempre busca um dos dois.
Pode buscar os dois. Ficar preso nesse range. Eu vou dar uma pausa aqui. E já volto. Não vou demorar muito. Dar um mijão, pegar uma água, um café. E já volto aqui também. Ai, ai, prontinho. Dar aquela esvaziada no joelho, beber aquela água. O cafezinho tá na mão. E a mão tá congelando. Ficar segurando o copo pra ver se esquenta a mão. Porque eu não demorei muito, o mercado não andou quase nada. Começou a acumular. Eu dei uma olhada também ali no Instagram do ICT. Normalmente, dias assim que parece complicado pra mim, eu gostava de ver o que ele postava referente, porque dá pra. Ele posta as operações dele, né? Ou ele faz algum comentário sobre o mercado no dia. E a- às vezes que eu não consegui, que tava difícil, eu olhava lá, realmente abria a minha visão para encontrar trades melhores. E dias como esse, era dias que eu gostaria que ele tivesse feito um comentário ou postasse algum trade. Mas ele postou lá, o último post dele foi ele falando que a família dele pediu um tempo e que ele vai tirar umas férias de verão. Então, e que só voltaria em setembro, então ficaríamos sem conselhos do mestre. A gente também pode considerar essa região aqui uma região de order block. Ficando cansado de falar já, não tô acostumado a ficar falando por muito tempo não. Normalmente eu sou comentarista, né? Abro a boca, digo no ciclo social, costumo ser comentarista, abro a boca só pra fazer alguns comentários. E não ficar continuamente falando que nem eu tô fazendo aqui. Você fica que ele não limpa, ele só gera, né? Só está gerando liquidez, mas não limpa. Aí fica nessa acumulação. Já vi que ele vem novamente no order block. Eita, que força. É, exatamente, isso aqui acho que é o movimento primário. Limpou esse topo.
Agora ele tá novamente na máxima histórica, que a gente já não tem mais nenhuma referência. Já não tem mais nenhuma referência. Já não tem mais nenhuma referência de preço anterior. Esse CFG aqui também já foi embora. Esse Elder Block virou um Breaker Block. Não faço ideia de como opera Breaker Block. Acho que ele serviria como pullback, provavelmente. Mas o mercado se foi, deixando várias ineficiências aqui para baixo. Como eu operaria isso aqui? Esperaria cair, voltava aqui, eu faria outra venda. Faria uma venda. Mas sei não. Eu acho que talvez eu vou encerrar por aqui mesmo. Porque esse aqui claramente é um movimento primário, né? Essa aí é minha última análise para hoje, né? Se o mercado for embora para baixo, se o mercado estopar, infelizmente, esse foi o dia de hoje. Gostaria que não corresse nenhum dos dois, né? O mercado não fosse embora para baixo, não estopasse a gente, pegasse a gente e desse o take. Essa é minha mais sincera vontade. Por que eu decidi vender? Justamente pelo tanto de contexto que tem lá para baixo. E o mercado realmente agora limpou uma liquidez. Realmente limpou uma liquidez. Deixou aqui um FVG, que seria nosso ponto de entrada, né? Então, eu entraria vendido por conta desse contexto. Ainda acaba sendo bastante perigoso, que está numa tendência muito forte, né, de alta. E fora que agora não tem mais o mercado anda buscando liquidez, né? Agora ele realmente não tem mais liquidez para buscar. Quer dizer, não tem mais liquidez para buscar para cima. Porque para baixo tem bastante liquidez. Então, um tiquezinho assim só. Normalmente ele lambe quase metade aqui da FVG e não volta.
preguicinha. Eu vou pausar aqui que já tá dando dando 1 hora de vídeo. E eu volto daqui a um tempo falando o que aconteceu referente a essa última posição nossa. Então, my friends, acho que eu vou encerrar por aqui. Aquela ordem lá que eu deixei posicionada. Ele pegou bem certinho. O mercado caiu, chegou a pagar uns 108, 150, 180. Aí eu já defendi o trade. Voltou, tirou a gente aqui nessa vela. Tirou nós no 0 a 0. Tava pensando em aqui entrar de novo, mas acho que já foi. Dia de hoje, consideremos que não conseguimos fazer nada e tá tudo bem. Melhor que a gente querer inventar, né? Querer empurrar a operação onde não tem. Eu posicionei esse aqui porque, dependendo de como o mercado reagisse, que ele veio e limpou essa liquidez, né? Esse topo aqui, limpou essa liquidez. Tira isso aqui. Ele limpou aqui. Aí deixou um pavilzão assim, que dá pra entender que realmente ele deu uma limpada ali de liquidez. E aí eu esperaria ele ter reagido mais decente, né? Ele deixou um FVG aqui embaixo. Tem mais um monte ali pra baixo. Talvez o mercado realmente ainda vá pra lá hoje. Mas até a final da tarde, talvez. Mas hoje mesmo. Acho que já tá dando o horário aqui, ó. Esse aqui. Até aqui é o horário máximo que eu aceitaria buscar a operação. Mas já tá chegando aqui no seu limite. Então vou aceitar que foi por isso mesmo. E beleza. E tá tudo bem, né? Melhor que a gente tentar empurrar. Mas não sei, eu ainda vejo bastante venda aqui. Tem a questão dos horários, né? Putz, eu removi um indicador ali que ele fala, né? Tipo, é um horário de lanche. Session. Acho que era do Lux algo. Acho que era dele, não sei. Deixa eu fazer aqui. O dele é bem erradinho, né? Ele fala que, tipo... Não entendo porque que o dele marca assim. Mas o dele... Será que é esse? Não sei. Não sei. Que ele marca, tipo, a... Breakfast, lunch. Normalmente esse horário que dá aqui meio-dia... Pessoal que tá... Os institucionalistas tá operando, né? Eles vão sair pra comer. Eles encerram as ordens. E aí nisso aí que eles encerram as ordens, o mercado reage oposto à tendência primária. Não sei se era esse. No começo do vídeo tava ele lá, eu tirei. Sessions. Esse aqui. Ih, cliquei no nome do cara. Aqui deve ter. Ah, é esse mesmo. Vou pegar e colar aqui. É esse aqui mesmo. Mas é isso. Espero que é complicado esse mercado até meio-dia ali ele reagir. Pô, cheguei no máximo da minha alta. Realmente tem um trade ainda. E eu queria pegar um trade ainda hoje, porque a meta diária é bastante importante pro meu gerenciamento. Na verdade o take, né? O stop não é interessante não. Mas enfim, valeu aí.